Olá, eu sou a Adriana Calvo e esse é o podcast Conexão Inteligente. E mais uma vez nós temos o privilégio de termos o Lucas Corona com a gente para falar de um tema muito importante que é sobre cigarro eletrônico. Olá, Lucas, bem-vindo novamente. Obrigado novamente, Adriana, por estar aqui com vocês. Vamos aí para mais um tema, né? Vamos. E eu gostaria de saber, o que é mais prejudicial? O cigarro eletrônico ou o cigarro normal? Né? Você poderia explicar para a gente? E também gostaria de saber o que ele faz no nosso organismo. Qual que é o pior, né? Enfim, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Certo. O cigarro eletrônico, ele é considerado pior do que o cigarro comum, convencional, tendo em vista que o cigarro convencional, ele tem uma proporção de nicotina variável, depende muito de marca, de modelo, mas a estimativa é que ele tem uma média de 1 miligrama por cigarro. Então, se a pessoa consome lá 20 cigarros por dia, ela consumiu 20 miligramas de nicotina. Já no cigarro eletrônico, o vapor, pod, eles têm uma quantidade de nicotina indeterminada, porque a proporção de uso dele é longa. A estimativa que alguns estudos falam para nós, dependendo da marca e a quantidade que é colocado aquelas essências que eles usam, um único vapor, um único cigarro, ele pode conter ali uma média de 4 a 5 maços de cigarro. Meu Deus! Então, é muito grande. A gente não tem um estudo muito específico sobre essa quantidade, porque as marcas desses cigarros eletrônicos são muito variáveis, tem muitos modelos, tipos, tem de bateria, recarregável, descartável, então acaba que nós não conseguimos mensurar isso. E esses cigarros eletrônicos, eles mascaram muito essas informações, que você vai comprar um cigarro eletrônico, ele vai falar para você o sabor, o gosto, a essência, quantas vezes você pode utilizá-lo, mas ele não fala sobre essas proporções da nicotina. Então, às vezes a pessoa vai para o cigarro eletrônico para parar de usar o cigarro convencional e acaba trocando um fator tão prejudicial quanto que ele já usa. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso mesmo. Eu estou indo para o cigarro eletrônico que eu quero largar. Você tocou num ponto muito interessante. E o que o cigarro eletrônico pode causar? Porque você disse agora mesmo que ele pode ter uma quantidade maior, inclusive, de substâncias tóxicas, né, do que o cigarro normal, vamos colocar assim, né? E o que ele pode causar no nosso organismo, Lucas? O cigarro eletrônico, quando ele é utilizado, a gente tem que pensar que eu estou introduzindo dentro do meu corpo uma substância de forma gasosa, né, uma fumaça, que é o que a gente acaba inalando quando é utilizado, e vai para dentro do pulmão. O meu pulmão, ele é feito para absorver oxigênio. É a molécula que eu absorvo do ambiente. Esse oxigênio, ele é uma fonte muito rica de nutrientes para o meu corpo, produz energia, alimenta o cérebro, alimenta as células, tecidos. O oxigênio, ele é muito importante. E automaticamente o meu pulmão, ele libera o gás carbônico, que é uma excreta, é uma sujidade que é produzida ali pelo organismo. Quando eu fumo, independente se é um cigarro eletrônico, se é um cigarro convencional, se é um narguilé, essa fumaça, ela causa uma inflamação do pulmão. Essa inflamação dificulta essa troca gasosa, de absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, que nós chamamos de hematose. Então prejudica a hematose, causa uma inflamação nos pulmões, impede que eles façam a absorção desses nutrientes, né, que são tão importantes para nós. E aí, de certa forma, a longo prazo, essa substância, essa nicotina, ela entra na corrente sanguínea e ela vai causando uma destruição, uma disfunção orgânica, que a longo prazo vai causar o que no meu paciente? Câncer de pulmão, câncer de faringe, laringe, às vezes a pessoa pode ter um derrame pleural, um edema agudo de pulmão, e de início que a gente percebe muito são as fibroses pulmonares. É uma área do pulmão que acaba ficando lesionada ali a longo prazo por conta do uso dessa substância. E fisicamente no dia a dia, lesiona, a gente entende as lesões, como você mesmo colocou muito bem, mas o que isso afeta, por exemplo, no desempenho das atividades, na prática? Né? Um pulmão lesionado, como que isso vai afetar na atividade de uma pessoa no dia a dia?
Isso é um fator muito importante, Adriana, porque assim, o cigarro, ele é algo cultural da nossa população, né? Ele existe há centenas de anos, é algo que vem de uma conexão cultural de muitas, de muitos locais, de muitas nacionalidades. O cigarro, ele ficou muito popular na década de 60, 50, onde era moda fumar, era elegante, era visto como um alto poder aquisitivo, não era qualquer pessoa que podia fumar. Sim. E essa moda se perdurou por muito tempo na população, né? Era muito comum em hospitais entrarem pessoas fantasiadas de cigarro e oferecer para os pacientes hospitalizados. Então não se entendia esse malefício. A longo prazo, a gente começa a perceber o uso do cigarro com sinais muito silenciosos, né? Falta de ar, tosse, doenças gripais, onde a pessoa fica muito mais suscetível a tê-las. E a longo prazo, principalmente quando a pessoa usa o cigarro há muito tempo, começa a apresentar uma insuficiência respiratória, que mais tarde no envelhecimento a gente recebe um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é quando o pulmão ele já não consegue mais fazer essa hematose, fazer essa absorção do oxigênio. E isso no cigarro a gente vê a longo prazo. O dano de cigarro ele é a longo prazo. Essa falta de ar, essa fadiga, essa indisposição, ela vem a longo prazo. Com o cigarro eletrônico, como a proporção de nicotina é maior, como a fumaça inalada é maior, hoje a gente está vendo que os jovens, a curto período de uso, já apresentam sinais e sintomas graves. Então, a falta de ar, que no tabaco era muito maior a longo prazo, nos jovens com poucos meses de uso, eles já começam a apresentar fadiga, cansaço ao mínimo esforço que é realizado, e aí apresenta sinais clínicos. A saturação, que é o marcador que a gente identifica de nível de oxigênio, fica baixo, a pessoa não consegue pegar peso. Eu andei vendo mesmo várias reportagens de adolescentes mesmo, né, acamados na UTI. Você nunca sabe se você é mais suscetível ou não a algumas doenças também, né? E aí você acaba utilizando e pode desencadear aí precocemente alguma coisa que você iria ter lá no futuro, né? Que, nossa, acho que muito bem colocado, muito bem. Eu acho que a gente tem que fazer esse alerta mesmo para a comunidade, né, do perigo que é, né, o cigarro eletrônico. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que utilizam o cigarro eletrônico, por favor. Claro, com certeza. Eu quero deixar uma mensagem muito clara que hoje o tabagismo ele apresenta uma proporção muito grande de riscos para todos nós, independente da faixa etária, principalmente os jovens que são muito mais suscetíveis a ter esse uso do cigarro eletrônico. Muita gente associa a moda, né? Fatores que todo mundo está usando, vou usar também. Então não caia nesse golpe, não seja mais uma pessoa nessa estatística de doenças do trato respiratório. Procure ajuda, existem grupos de terapia para pessoas que querem deixar de fumar, existe medicamento que auxilia essa pessoa a controlar esse vício e se tiver qualquer dúvida, procure um médico especializado para fazer esse acompanhamento e, claro, fazer um exame para ver se essa pessoa possui algum tipo de lesão pulmonar ou não. Agradeço muito, eu acho que foi muito importante as suas colocações para as pessoas que estão assistindo, né? E obrigada mais uma vez. Imagina, participaram dessa entrevista. O entrevistado de hoje foi o Lucas Corona, ele é docente da Faculdade Senac de Maringá, graduado em enfermagem, pós-graduado e mestrando, tá? Então, pessoal, aguardem aí essas dicas, guardem com muito carinho, né? E nós nos vemos no próximo podcast. Não esqueça de nos seguir, não esqueça de dar um like. Até a próxima. Obrigada.